bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida e morte. Quais são as tradições religiosas do viver e do morrer de algumas das principais religiões? Nós já vimos um pouco o assunto da morte lá no conteúdo de doutrinas religiosas. Então nós vamos retomar aquele conteúdo e especificar um pouco mais, detalhar sobre a vida, sobre qual é o princípio do viver de cada uma das religiões e também qual é a crença delas sobre a morte. Existe vida após a morte? Eles creem na morte? Eles creem numa morte do corpo ou só da alma? Existe alma? Não existe? Então, um pouquinho disso a gente vai estar vendo aqui na aula hoje, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre vida, nós logo pensamos no sentido da nossa vida. Então, eu trago para iniciar nossa aula esse trecho de Albert Einstein, onde diz assim: tem um sentido para a minha vida? A vida de um homem tem um sentido? Posso responder a tais perguntas se tenho um espírito religioso, mas fazer tais perguntas tem sentido? Respondo: aquele que considera sua vida e a dos outros sem qualquer sentido é fundamentalmente infeliz, pois não tem motivo algum para viver. Então, é para a reflexão, né? Para introduzirmos o conteúdo. E eu continuo abordando esse tema, o sentido da vida. Então, quando nós falamos dos ideais e no sentido da vida para as religiões, é necessário nós termos essa reflexão do porquê vivermos e qual é o modelo, né? Uma idealização de viver. Então, olhem só. Do ponto de vista das religiões, o ser humano se esqueceu de que a felicidade está num mundo mais fraterno e não apenas no consumo obsessivo de bens materiais. A vida, segundo alguém que tem espiritualidade, encontra como eixos o amor de Deus ou um ser superior e a bondade para com todos. Então, olhem só, quando nós falamos em sentido da vida, em viver bem, em ter um ideal de viver, né, de um modelo a ser seguido, nós estamos falando não de bens materiais, mas sim de uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida onde os eixos aqui, se nós olharmos do ponto religioso, espiritual, né, encontram no amor de Deus ou no seu ser superior um dos pilares para que esse sentido da vida realmente aconteça. Somente quando nos harmonizamos espiritualmente, a felicidade habitará em nosso coração. Quando isso acontecer, conseguiremos construir o sonhado mundo de justiça, solidariedade e de amor. Para a maioria das religiões, o sentido da vida não é ter determinadas coisas, mas ser o melhor e mais humano. Então, ser melhor e ser mais humano é o que realmente determina um viver bem, né, para a maioria das religiões. Então, diante disso, nós iniciamos aprofundando um pouquinho em cada uma das religiões, em algumas, né? Eu trouxe aqui algumas religiões. Inclusive, aquele texto sobre a morte para algumas religiões que vocês já têm, que foi enviado em anexo lá na aula de doutrinas religiosas, será usado aqui também. Então, podem retomar, podem trazer de novo aquele texto que nós vamos utilizar, tá? Vocês farão uso dele para a atividade. Então, para o catolicismo ou o cristianismo, a vida acredita na comunhão com Deus, tanto na vida quanto na morte. Então, a vida em si, ela precisa ser uma comunhão com Deus. Eles buscam, vivem de tal maneira que estejam, então, em uma comunhão tão perfeita com Deus, que ao final da sua vida terrena, eles alcancem a vida após a morte, a vida eterna, que é o que nós já vamos ver a seguir. Então, o significado da morte. Para os católicos, a morte é uma passagem. Não existem mortos, mas vivos e ressuscitados. Então, aqui para o catolicismo, eles acreditam numa vida após a morte. A morte não é o fim, sim um recomeço. Não há reencarnação. Os seguidores do catolicismo acreditam que a morte é o batismo definitivo,
o caminho para a vida eterna. Para eles, o corpo e a alma são uma só coisa. A reencarnação não é aceita. Para o budismo, sobre a vida. O objetivo da vida para todos os seres humanos é único. A felicidade absoluta é, de fato, o verdadeiro objetivo da vida. Quaisquer outros supostos objetivos, como o sucesso, o dinheiro, a diversão, são, na verdade, metas, mas não o objetivo final. Esse objetivo final precisa ser atingido em vida. Então, para o budismo, eles precisam conquistar ainda em vida a felicidade absoluta e que não são bens materiais. Olhem como se assemelha muito, né? Não são bens materiais. O sucesso, o dinheiro e tantas outras coisas que muitas vezes nós almejamos são metas a serem alcançadas. A morte, para os budistas, ela é a única certeza. Então, diante da morte, os budistas procuram manter o equilíbrio e ajudar os amigos e parentes que estejam morrendo. Evitam o choro e o desespero para que a mente da pessoa permaneça positiva. Islamismo. A religião islâmica tem dois significados para a palavra vida. A primeira é a vida temporária, ou a vida do agora, e a vida além, que é a eterna e significa vida adulta. Então, olhem só, dois significados, a vida do agora e a vida do além, né? A vida além. De acordo com o conceito islâmico, a vida temporal é muito importante porque o mundo é o lugar onde se ganha a vida eterna. Mais uma vez, se assemelha aos outros costumes que nós já estávamos vendo. A vida agora, a vida terrena, a vida temporal, é onde se ganha, é o lugar principal, é o momento para se ganhar a vida eterna. Sobre a morte agora. Para os seguidores do islamismo, a morte é uma passagem desta vida para a outra eterna. Acreditam que o corpo após a morte não significa mais nada, mas a alma continua tendo valor. A morte se dá, portanto, quando o corpo se separa da alma. E para o judaísmo, o sentido da vida no judaísmo consiste na observância das leis divinas, na reverência perante Deus e a sua bondade. Ou seja, seguir fielmente os costumes, todos os ensinamentos, todas as leis que lhes são passadas. E a morte, para os judeus, a morte não é o final da vida, apenas o fim do corpo, da matéria, certo? Então, também acreditam que existe uma vida além da vida corporal, da vida terrena, certo? Pessoal, então, como atividade hoje, vocês vão explicar, vão relatar detalhadamente os sentidos do viver e do morrer para cada uma das religiões, das tradições religiosas que eu passei anteriormente. Vocês podem procurar também e exemplificar ritos, tradições ou costumes de cada uma. Tanto em vida, quais são os ritos, as tradições, os costumes que em vida se realizam, pelo menos um de cada, né? Então, como são várias religiões, pesquisa um rito, né? Um deles, ou um rito, ou costume, ou uma tradição. E um rito para a morte, para a celebração da morte, tá? Então, quando alguém, um membro, um fiel dessa religião vem a falecer, o que acontece? Tem algum rito, tem alguma celebração, tem algum momento especial ali? Então, vocês vão relatar e fazer essa diferença, essa comparação, tá bom? E no final, vocês coloquem a conclusão de vocês, qual é a visão de vocês diante de todas essas realidades sobre o viver e o morrer que nós vimos até agora, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus, até mais!